Oi, pessoal! Na nossa sala de aula invertida de hoje, vamos fazer um estudo de sólidos geométricos, trabalhando em cima da área e volume desses sólidos, tá? Então, a gente vai relembrar alguns conceitos que já se iniciam lá no 6º ano e vamos ir aprofundando devagarzinho, né? E trabalhando os principais sólidos nesse capítulo. No mundo dos sólidos geométricos. Então, eu gostaria que vocês olhassem aí aonde vocês estão, olhem à sua volta e digam quais são os sólidos que vocês conseguem localizar, tá? Aí vocês vão anotar aí pra mim no vídeo quais são os sólidos que vocês identificaram na sua casa ou na escola, o lugar que vocês estiverem nesse momento, ok? Vamos lá. Os sólidos geométricos, eles estão em vários contextos no nosso dia a dia. O que a gente pode ter aqui como exemplo, as pirâmides do Egito, tá? Aqui a gente tem favos de mel, tá? Inclusive, tivemos um grupo que fizeram um estudo sobre os favos de mel, né? O estudo sobre as abelhas na nossa revista Matemática, e foi muito interessante. E o planeta Terra, né? Então, vamos ver, as pirâmides, já diz no nome as pirâmides, né? Os favos de mel, vocês veem que eles têm formato hexagonais, né? E todos esses pedacinhos juntos vão formando um sólido, né? E a gente tem o planeta que tem o formato aí de uma esfera. Olhem as imagens abaixo e digam pra mim que formas compõem esses sólidos, né? Acredito que é bem simples, né? Espero que vocês identifiquem corretamente as 3 imagens a seguir. Pessoal, olha só. Os sólidos geométricos têm 2 classificações. Temos os poliedros e os não poliedros. De uma maneira bem simples, dizemos que os poliedros, eles têm somente faces planas, formadas por partes retas, e eles não rolam, tá? E os não poliedros têm uma parte arredondada, o que permite que eles rolem. Então, por exemplo, se eu pegar uma caixa de sapato, eu não consigo fazer ela rodar. Mas uma lata de leite condensado, por exemplo, ela pode, eu posso dar um empurrão e ela sair rolando, certo? Todo sólido que tiver uma parte arredondada, a gente classifica como não poliedro. Veja só, o que a gente tem aqui? A bola, ela é o formato de uma esfera e ela rola. Então, a gente classifica como não poliedro. Aqui, o cone de trânsito é um cone, né? Ele tem a parte arredondada, o que permite que ele role. Então, ele também é um não poliedro. Aqui nós temos um cubo. Na verdade, esse cubo, assim como tantos outros joguinhos mágicos, né, em formatos de pirâmides e outros poliedros, né? Tem um aluno viciado na minha turma que adora isso daí, né? Não vou citar nomes, né? Mas passa a aula toda tentando montar as cores, que é um jogo matemático super interessante. E esse aqui é o nosso cubo, que é um poliedro. Aqui temos uma lata de Coca-Cola. Pessoal, não bebam refri que faz mal à saúde, tá? A Coca-Cola é um cilindro. E aqui uma geladeira, você perceber o formato de um prisma. E também é um poliedro, ok? Pessoal, como a gente viu nas aulas anteriores, os elementos de um poliedro, tá? Nós temos a face, o vértice e a aresta, tá? E a gente conseguiu identificar que com a relação de Euler, podemos reunir todas essas informações, tá? Na fórmula vértice mais face é igual a aresta mais 2, ok? Tem várias frases para memorizar. Eu sugeri vamos fazer amigos, vamos ficar amigos nós dois. Eu tenho um aluno que sugeriu vamos fazer arroz a 2, né? Independente da frase que você construir, o importante é você saber montá-la e relacionar a face, o vértice e a aresta, ok? Pessoal, vamos lá. Os poliedros que a gente vai estar estudando, temos prismas e pirâmides, tá? O que são os prismas? Os prismas, eles têm 2 bases iguais. Então, na parte de cima e de baixo, nós temos as bases, que são sempre as mesmas figuras.
E a pirâmide, ela tem uma única base. E em cima, então, as suas arestas se reúnem num vértice. Então, essa face superior, ela some. Então, ela passa a ter uma única face, que é de baixo, que alguns classificam como uma base, né? Que é o apoio da pirâmide, tá? E em cima, ou seja, quando eu tentar inverter essa imagem, eu não consigo manter ela em pé. Se eu colocar a pirâmide, tentar equilibrar ela aqui nesse ponto, ela não vai se equilibrar. Enquanto que um prisma, se eu viro ele se equilibra nas duas bases, ok? É esse o entendimento mais simples para diferenciar os prismas e as pirâmides. Pessoal, os poliedros regulares e sólidos de Platão, que a gente já veio estudando no capítulo anterior, tá? Um poliedro, ele é regular quando todas as faces são polígonos regulares, congruentes, e os ângulos poliédricos têm medidas iguais. Então, o que isso significa? Que todas as arestas vão ter as mesmas medidas, então ele passa a ser chamado de um poliedro regular, ok? Platão estabeleceu, então, uma relação entre as classes de poliedros e a construção do universo. E eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre Platão e sobre esses sólidos. Gostaria que vocês fizessem um resuminho curto e levassem para mim em aula no caderno, ok? Pessoal, para dar continuidade ao nosso estudo, que agora o foco vai ser área e volume, a gente precisa recordar lá do conteúdo do sexto ano, onde a gente trabalhava planificações. Planificação é a minha figura aberta, totalmente desmontada, tá? E com essa planificação, eu teria a possibilidade de reconstruir a minha figura em 3 dimensões, ok? Aqui a gente tem o icosaedro, tá? Que é um sólido com 20 lados. Nós temos o dodecaedro, ele apresenta 12 faces, ok? O octaedro tem 8 faces. O tetraedro, com 4 faces. E o hexaedro, que são 6 faces. E esse aqui, vocês vão perceber que se eu fechar, ele forma um cubo. Ou seja, um dado. E um dado tem os 6 lados, tá? Então, ele é um hexaedro por ter 6 lados. Também figura conhecida por nós como cubo, ok? A relação de Euler que eu comentei com vocês, tá? Então, aqui, só retomando as figuras, os poliedros de Platão, a quantidade de arestas, vértices e faces. E vocês vão perceber que o número de arestas mais 2 é exatamente igual a vértices mais face. Então, 6 mais 2 dá 8. 4 mais 4, 8. 12 mais 2, 14. 8 mais 6, 14. E assim por diante, ok? Então, aqui, a fórmula, alguns autores escrevem como V menos A mais F é igual a 2, tá? Fica a seu critério, a fórmula é a mesma, tá? A ordem em que eu trabalho, a posição aqui não vai influenciar, tá? Se o A tiver posicionado para cá do igual, ele tem que vir negativo. Se eu jogar para lá, então V mais F é igual a A mais 2. Aí fica a teu critério, a forma que for melhor para você memorizar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar com a área da superfície. Nós já vimos lá, desde os quinto, sexto aninho, a gente começa a trabalhar com área. Então, a gente sabe as áreas das principais figuras. Um quadrado, a área é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Um retângulo é base vezes altura. Um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Um trapézio, base menor mais base maior. Tudo multiplicado pela altura, dividido por 2. Um losango é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. A área do círculo é πr ao quadrado. E para figuras com 5 ou mais lados, lembram lá no 9º ano, quando a gente estudou a questão de achar o apótema, aí a área das figuras é o número de lados vezes o apótema, vezes a medida do seu lado, dividido por 2. A gente divide em triângulos, lembra desse estudo que a gente fez lá no 9º ano? Também recordamos um pouquinho no início do ano. Então, quando a gente tiver figuras, como por exemplo aqui, que eu tenho um prisma de base pentagonal, para achar a área desse pentágono, tá? Então, eu tenho que recordar a área da figura plana, ok? E daí, como que funciona? Eu sabendo identificar a área das figuras planas, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5 retângulos. Qual que seria a área dessa superfície? Seria a área desse pentágono
e desses 5 retângulos, ok? Ou seja, 2 vezes a área da base, tá? E 5 vezes a área de um retângulo. Dessa forma, então, eu acho a área da superfície desse prisma. Isso que a gente vai estar identificando. Então, olha, a área... Aqui a gente vai ter área de paralelepípedos, tá? A gente resume em 2 vezes AB mais AC mais BC, ok? Por quê? Pessoal, pensem numa caixinha, tá? Deixa eu pegar uma caixinha aqui. Na verdade, uma caixa enorme, ok? Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, eu tenho uma caixa. Então, aqui, ó, A, B e C, tá? A área da superfície, cada parte, se eu desmontar essa caixinha, cada parte dela vai ser, então, trabalhado. Eu vou ter 2 vezes o AB, 2 vezes o AC, 2 vezes o BC, tá? Ela se divide em 6 partes. Agora, como o AB, o AC e o BC, ele aparece 2 vezes, a gente vai colocar esse 2 em evidência. Então, você pode fazer separado, tá? Por partes, ou você pode simplesmente simplificar nesta fórmula. Aí fica ao teu critério, a tua facilidade de memorização de fórmula, tá? O cubo, como todos os lados são iguais, se a área de uma face do cubo é lado ao quadrado, que eu tô chamando de aresta ao quadrado aqui, então a área total da superfície do cubo vai ser 6A ao quadrado, tá? Para os prismas, tá? Eu vou ter a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, eu tenho que verificar qual que é a minha lateral, tá? Então, toda a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque ela é a mesma. Para as pirâmides, pessoal, eu tenho a área lateral mais a área da base. A área lateral, eu tenho que tomar o cuidado, porque a pirâmide, ela é formada por triângulos, em toda a sua lateral. O que eu tenho que tomar cuidado, pessoal? Para encontrar a área da face da minha pirâmide, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Aqui, veja um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Esse 12 é a altura da pirâmide, tá? Esse M que eu chamei aqui é metade do lado da base. Então, se aqui é 18, esse M vai valer 9. E daí, a altura da face do meu triângulo, eu tô chamando de G, tá? E depois a gente vai ver que esse G é de geratriz, tá? Que é a altura da face da pirâmide. Então, como que eu calculo a área de um triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? A base do meu triângulo é essa medida de 18. Mas para eu achar a altura desse triângulo, eu vou calcular Pitágoras. Aí, o que eu vou fazer? O G ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado, tá? Eu extraio a raiz disso, eu vou achar a medida da minha geratriz, que é a altura da face, tá? No caso desse exemplo, essa pirâmide de base quadrada, eu vou ter 4 triângulos. Então, são 4 vezes a área do triângulo da lateral, tá? Então, daí são 4 vezes 18 vezes a medida desse G dividido por 2, tá? E a área da base, nesse exemplo, seria 18 ao quadrado, né? 18 por 18 é a face aqui do quadrado da base da minha pirâmide, ok? Bom, o cilindro. Pessoal, o cilindro, então, ele é mais ou menos isso aqui, né? Ele tem a face aqui arredondada, tá? Dos 2 lados, então, e o meio dele, tá? Então, o cilindro eu tenho a área lateral, que se eu abrir, tá? Se vocês pensarem, no caso aqui, ó, eu abrir o meu cilindro, ele vai ser nada mais do que um retângulo, certo? Olha, pegue uma folha aí na tua casa e enrole ela, tá? Quando eu enrolo essa folha retangular, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, o meu cilindro, tá? E se eu desfaço, ele fica, então, que a parte da lateral dele é sempre um retângulo, tá? E qual que é a medida desse retângulo? Vai ser a altura do meu cilindro e aqui, ó, quem que seria essa parte aqui, que é onde forma o círculo? É o comprimento do meu círculo, pessoal. Como que eu calculo o comprimento do círculo? É 2πr, tá? 2πr, tá? Que é a fórmula nossa do catupiry, ok? O comprimento é 2πr. Então, dessa forma, eu tenho a medida desse comprimento. Então, o que seria a área da lateral do meu cilindro? Seria esse 2πr, tá? 2 vezes, tá?
mais vezes, né? Então, seria esse comprimento aqui, vezes essa altura do meu cilindro. Isso vai ser 2 vezes a área, né, Perdão, 2 vezes não. Seria só a área da lateral. Então, seria o comprimento vezes essa parte aqui da altura do cilindro. E a base dele é um círculo, então é πr ao quadrado. Aí sim, 2 vezes πr ao quadrado, mais 2πr vezes a altura que ele falar que tem o meu cilindro, certo? É essa, então, a imagem, ó, do meu cilindro, tá? Então, a área da base, que é um círculo, é πr ao quadrado. Então, eu tenho 2 bases, né? Então, 2 vezes πr ao quadrado. E a lateral, eu preciso ter o comprimento do círculo e a altura do meu cilindro, tá? Entenderam? E o cone, pessoal? O cone, ele é como se fosse o cilindro, só que da mesma forma que a pirâmide tem uma ponta, o cone também tem. Então, ó, pessoal, por exemplo, vamos ver se eu consigo fazer uma espécie de cone aqui. Eu tinha chapeuzinho de aniversário, mas eu não sei onde foi parar, então tudo bem. Então, ó, assim, mais ou menos isso aqui, tá? O nosso cone, ele tem a parte circular, tá? E aqui a altura. Então, ó, na verdade, não ficou muito bonito? Melhor olharem no livro depois. A gente vai ter π vezes o raio, que multiplica a geratriz mais o raio, tá? A geratriz vai ser a altura que eu tenho ali da ponta, tá? Até a parte arredondada, ok? Essa vai ser a minha geratriz. Então, essa é a fórmula do cone. A gente vai estar estudando devagarzinho e analisando nos exercícios, passo a passo, como aplicar. Pessoal, outro assunto que a gente vai estar entrando é diagonais dos sólidos, tá? E a gente vai estar focando principalmente do paralelepípedo, tá? E do cubo, ok? Eu vou passar essa parte, daí num segundo vídeo eu falo sobre os volumes para não ficar muito cansativo e muito longo o nosso vídeo. Pessoal, olha só, se eu pegasse só um retângulo, tá? Para calcular a diagonal, vamos olhar aqui a parte de baixo dessa figura. Para calcular a diagonal da face do meu retângulo, eu pegaria a base, a altura do retângulo, tá? Que seria aqui A e B. E essa diagonal, eu calcularia Pitágoras, certo? Porque aqui tem 90 graus. Então, a diagonal seria A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu tiraria a raiz dessa soma. Eu acho essa diagonal. O que acontece, pessoal? Quando eu vou trabalhar a diagonal do sólido, tá? Ela atravessa o meu sólido, eu vou aplicar Pitágoras também. Mas, para isso, eu tenho que saber a diagonal da base. Então, eu vou ter a diagonal da base ao quadrado, mais a altura do sólido ao quadrado, igual a diagonal do sólido ao quadrado, tá? Então, dessa maneira, eu consigo determinar a diagonal que tem no meu sólido inteiro. Lembra daquelas figuras como que diz? De acrílico que eu levei na sala, que vocês me perguntaram o que era aqueles triângulos vermelhos dentro das figuras? Então, é justamente para vocês entenderem como que calcula a diagonal dela, ok? Olha só, tá? Uma forma resumida de trabalhar, tá? Quem gosta de decorar a fórmula. Então, essa diagonal é dada por A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. É a raiz disso, ok? Então, essa fórmula vem de eu trabalhar esse D, porque o D ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Que é isso aqui. E aqui eu tenho C ao quadrado, tá? Então, ele tá só demonstrando uma forma mais rápida de eu calcular direto a minha diagonal do sólido, sem fazer passo a passo. E aí, fica a critério de vocês, de qual a melhor forma para você de trabalhar e desenvolver isso daí, ok? Pessoal, então, só para encerrar esse vídeo, a diagonal do cubo, tá? Ele é formado por todos os lados iguais. Então, ó, lembrando, se eu fosse olhar para a face do cubo, tá? A face do cubo, a diagonal da face, ela é dada por raiz de A ao quadrado, ok? De 2A ao quadrado. Que eu vou ter A ao quadrado mais A ao quadrado igual Dzinho ao quadrado. Então, esse Dzinho ao quadrado é 2 vezes o Azinho ao quadrado. Veja aqui que ele faz aqui, ele substitui. Ele aplica Pitágoras uma segunda vez. Então, a diagonal grandona vai ser a medida do Dzinho ao quadrado, que é quem? É o 2A ao quadrado, tá? E o Azão aqui ao quadrado. Então, a minha diagonal, ela vai ser a raiz, a raiz de 3, ok?
Então, pessoal, ou você faz passo a passo, ou você calcula a diagonal do cubo, tá? Como a raiz de 3, ok? Tá. Encerramos, então, essa parte do vídeo e eu volto com o segundo vídeo, focando na parte de volume dos sólidos. Maravilha?